Começando mais um Retratos Podcast, dessa vez uma convidada com uma história muito legal que eu vou conhecer agora, mas eu já recebi alguns spoilers aqui, já conversei um pouquinho com ela e eu fiquei curioso, porque com certeza hoje eu vou aprender bastante coisa e essa convidada ela vai trabalhar uma área que hoje vai falar sobre uma área que eu acho que talvez você nunca tenha ouvido falar, porque eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia ninguém que trabalhasse de fato com isso. E hoje eu quero conversar aqui, conhecer um pouquinho da jornada, da história da doutora Renata Vasconcelos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast. Eu adoro o seu podcast. E hoje estar aqui, eu acho que a nossa conversa vai ser muito boa. Muito obrigado. Como eu te falei, a intenção é realmente entender um pouquinho mais história, jornada e tudo. Então, conta pra gente um pouquinho sobre você. Se apresente pra gente, por favor. Muito bem. Meu nome é Renata Vasconcelos, eu sou médica, dermatologista, e hoje eu me especializei em tricologia e cosmiatria, que são áreas dentro da dermatologia. A tricologia cuida dos cabelos, da saúde capilar, do couro cabeludo, e a cosmiatria cuida da estética, que são coisas que acabam se conversando também. Sim. Tenho um marido, um filhinho de 1 ano, moro em Mogi Guaçu há 7 anos, sou formada há 10 anos e tô nessa jornada aí já há um tempo e vou dividir com vocês como que eu cheguei até aqui. Muito legal. Agora o que eu achei curioso é que você passou na sua faculdade de medicina aos 17. Isso. Conta isso pra mim. Olha, foi até muito cedo. Hoje eu vejo, assim. Eu sempre fui uma criança, aquelas muito estudiosas, né? Meu tempo livre era dedicado a estudar. Tanto que eu não sei nem andar de bicicleta. Eu sei que você anda de bicicleta e eu não aprendi, porque eu tava estudando. Caramba. Juro. E não era uma cobrança dos meus pais, nada disso, era uma coisa minha mesmo, né? Eu estava numa escola que era exigente, mas eu tinha essa coisa de sempre querer ser aquela aluna nota 10 mesmo. E desde criança falavam, você vai fazer medicina, a Renata vai fazer medicina. Eu tenho na minha família alguns médicos, meu pai é ortopedista, meu tio, mas eu, como toda boa criança, adolescente, eu era do contra. Falava, vocês querem que eu faça medicina? Eu não vou fazer. E não queria fazer, eu queria fazer outras coisas, falava talvez jornalismo, letras, eu gostava muito de ler. Até que eu vivi uma situação pessoal que aí eu conheci de fato o que era medicina. Eu tive, muito nova, por volta de 12 anos mais ou menos, um acidente pessoal. Eu caí de um balanço, acabei fraturando uma vértebra da coluna. Nossa. E na época foi muito pesado, assim, pra mim, pra minha família, porque eu tinha dores, eram dores crônicas que foram se intensificando com o tempo. E você imagina uma criança, eu não conseguia mais ir pra escola, eu não conseguia nem ir pro meu quarto mais, porque eu tinha que subir escada e eu não conseguia. Pra eu ir pra escola, eu tinha uma amiga que pegava minha mochila e levava pra mim, até o ponto que eu não consegui mais. E foi uma situação de sofrimento, assim, generalizado e cada vez mais intenso. E meu pai, você imagina, né, ortopedista. Eu ia em vários médicos, especialistas em coluna. Meu pai não é especialista em coluna. E eu fazia alguns exames e não tinha uma conclusão em relação a esses exames, sabe? Falava, eu tenho uma imagem estranha aqui, mas não sei, remédio para dor. E foi passando o tempo. E eu, 12 anos, totalmente incapacitada, não conseguia ir em festinha de coleguinha de escola, tudo. E eu lembro de ter essa consciência, sabe? De conversar com Deus, assim, falar, Deus, eu não quero viver assim. Ou eu melhoro, ou eu não quero continuar, sabe? Eu tinha muito essa lucidez, mesmo tão nova. E em vários médicos, enfim, até que eu conheci um médico que é um anjo na minha vida, sabe? Eu falo o nome dele em todo lugar, sempre que eu conto essa história, que é o Dr. Elcio Landim, em São Paulo, que falou, não sei direito o que essa menina tem, porque realmente era um caso muito estranho, complicado, mas não dá pra ela viver desse jeito. Ele me enxergou, sabe? Vamos operar essa semana. Não precisa nem voltar mais pra Mogi Guaçu, pode ficar aqui. Nossa. Vamos internar e eu vou te operar. E minha família apreensiva, assim, uma menina de 12 anos. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu falei, nossa, finalmente alguém vai fazer algo por mim.
E, Rodolfo, foi uma coisa impressionante. Foi igual tirar com a mão, sabe? Quando falam, tirou com a mão? Sim. Tirou com a mão. E eu acordei da cirurgia, foi um corte super grande, mas eu não sentia dor nenhuma. E há muito tempo eu não sentia dor nenhuma. Nossa. E a partir daquilo, assim, me gerou um sentimento de gratidão. Não sei se você já passou por isso na sua vida. Ter alguém que muda, de fato, totalmente a sua qualidade de vida, totalmente a sua perspectiva de futuro, totalmente a forma como você se enxerga. E esse médico fez isso por mim. E eu senti uma gratidão, assim, tão profunda. E eu achei a profissão dele, assim, a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Assim, achei a coisa mais linda do mundo. E eu falei, então é isso que é medicina. É isso que é mudar uma vida, né? E eu lembro de pensar, poxa vida, se eu puder fazer por alguém, algum dia, o que ele fez por mim, eu acho que é uma vida que valeu a pena ser vivida. E de lá pra cá eu até me emociono, assim, lembrar, porque eu ouvi algumas vezes isso. E foi muito forte, porque eu já estive do outro lado. Sim. E eu sei o poder disso, quão poderoso é isso. E eu acho que é ser um pouco de Cristo, de Jesus, de Deus, não sei se você acredita ou não, mas eu acho que é ser um pouco disso aqui na Terra, ter um propósito além de nós mesmos. Exatamente. E isso para mim foi muito significativo. E a partir daí, eu falei, não, eu vou fazer medicina. Eu perdi quase um ano do colégio, eu estudei um pouco mais de 6 meses da escola, mas eu não repeti de ano, porque eu tinha média para passar com os semestres que eu já tinha tido. A colégio não me repetiu, e aí eu intensifiquei ainda mais o meu estudo, porque eu sabia que eu queria, a partir dali, eu queria medicina. E quando eu passei na faculdade de 2010, eram poucas faculdades de medicina, poucas particulares, mas eu tinha aquela coisa que eu queria o melhor. E eu queria uma faculdade pública. Então eu estudei para uma faculdade pública. E eu estudava muito, eu não tinha restrição quanto a isso. Se é para eu me dedicar, eu vou me dedicar 100%. Eu sou assim em tudo na minha vida, até hoje. Se é para eu fazer uma coisa, eu vou fazer bem feita. E eu vou fazer o melhor que eu possa fazer. E chegou no terceiro colegial, eu intensifiquei, mas eu não deixava de fazer outras coisas. Eu fiz viagem de formatura, tive namorado, mas o meu foco era o estudo, sempre. E aí, no terceiro colegial, eu fui agraciada, foi um dos momentos também muito felizes da minha vida, muito emocionantes, você passar numa faculdade de medicina, e eu passei em 5 faculdades públicas. Uau! Com 17 anos. E eu era menor de idade, e meu pai nem me deixou escolher, ele que escolheu a mais perto que eu tinha passado. Eu queria ir para o Rio de Janeiro, eu queria ir para o Rio Grande do Sul, ele falou, não, você vai aqui para o estado de São Paulo. E eu fui para a FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que inclusive é a única que está no ranking de melhores faculdades pontuadas pelo ENAD, nota 5. É muito orgulho, assim, para mim. E eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, com 17 anos, nunca tinha saído de casa, só estudava, então, assim, foi um choque, né? Eu estava acostumada a me dedicar muito, continuei assim, mas a faculdade é outra realidade, né? A gente se dedica ao máximo, mas demorou para eu achar ali a minha forma de estudar, a minha forma de aprender a viver sozinha numa cidade estranha. Eu era uma criança muito focada, então eu não tinha muita vivência. Não sabia lavar roupa, cozinhar, morar sozinha. Então, foi um aprendizado de vida também, esses anos de faculdade. Eu falo que eu acho que eu passei muito nova, assim. Eu estava muito preparada tecnicamente, mas eu estava pouco preparada do ponto de vista pessoal. E eu acho que talvez um ano de cursinho teria me feito bem, assim, teria me feito amadurecer nesse sentido. Eu me impressionei muito. Posso te questionar uma coisa nisso? Pode. Quantas pessoas teriam perdido um atendimento se você tivesse perdido esse 1 ano? Sim, é verdade. Eu não tinha pensado por esse ponto, mas é verdade. Tem uma frase que eu carrego que ela é muito real. E acho que faz total sentido nisso. Que é só quem passou pela dor carrega a cura. Então não tem como. Tem gente precisando de você. Faz sentido. Faz sentido. Mas eu
Na minha época, né, eu já tô uma idade aí. Na minha época, as faculdades de medicina, elas tinham aqueles trotes muito violentos. Ok. Não sei se você se lembra, assim. Teve muita denúncia, isso hoje mudou muito. Mas eu me ofendia muito, eu sofri nesse primeiro ano. É, eu não relevava algumas coisas, então as coisas eram meio sofridas para mim. E aí, aos poucos, durante a faculdade, eu fui tentando descobrir qual a minha especialidade. Eu gostava muito de psiquiatria, gostava Que muito de legal. estudar psiquiatria. Eu achava assim que os psiquiatras, eles entendiam o ser humano de uma forma diferente. Então, hoje até vendo meu filho crescer, eu lembro das fases que eu estudava do Freud, a fase oral, que ele tá com a mania de colocar tudo na boca. E assim, esse estudo me ajuda muito, assim. E a psiquiatria era uma coisa que eu sempre admirei bastante. Oncologia eu gostava, cirurgia eu gostava, mas a dermatologia foi amor à primeira vista. Que Primeiro legal. contato que eu tive, eu falei, não, é dermatologia. É, ela é uma especialidade que permite muitas possibilidades. Então, tem clínica, tem cirurgia, tem doença grave, tem doença leve, tem estética, tem Caramba. autoestima. Ela é uma especialidade que contempla muitas possibilidades. E aí, eu não sabia quais seriam as minhas possibilidades, mas eu queria descobrir. E aí eu tive também na faculdade grandes inspiradores, professores assim que eu admirava muito, Dr. Carlos Roberto Antônio, Dr. João Roberto Antônio, que foram pessoas que me motivaram nessa área. Então, na faculdade eu já comecei a fazer alguns trabalhos Uhum. nesse sentido. E aí, são 6 anos. No último ano, eu realmente fechei que seria dermatologia. E também é uma prova muito Como que difícil, você Rodolfo. fechou que seria dermatologia? Como que eu fechei? Na faculdade, existem grupos de estudo que são chamadas ligas. Ok. E eu participava de algumas ligas. E nessas ligas, a gente se sente um pouco um mini especialista, sabe? Você vai acompanhando os professores, os profissionais dessa área, e vai fazendo pequenos trabalhos. Então, eu era da liga de psiquiatria, da liga de oncologia e da liga de dermatologia. E aí, embora eu admirasse a psiquiatria e a oncologia bastante, quando eu comecei a entrar em contato com o dia a dia, eu não me identifiquei mais tanto. A gente fez alguns estágios, por exemplo, em hospital psiquiátrico, e a rotina não era o que era mais adequado ao meu perfil. E eu acho que a especialidade tem muito isso também. Você escolhe, mas ela te escolhe também. Eu acho que você Ok. tem que ter as ferramentas para aquilo. Então, eu não sou aquela pessoa que acredita que todo mundo pode ser tudo, Concordo. né? Eu acho que você tem que ter consciência do que você tem para oferecer para aquela especialidade. Não daria para ser uma jogadora de basquete, por exemplo, né? Sim. Então, eu fui entendendo e me conhecendo também para poder entender onde eu me encaixava melhor, onde eu teria minhas potencialidades mais bem exploradas. E aí, no último ano, dermatologia. E, Rodolfo, o que era a especialidade mais difícil de passar? Ai, meu Deus. Adivinha qual que era a mais concorrida, mais difícil? Caramba. É a dermatologia. Não imaginava. Hoje não mais, mas sim, dermatologia e neurocirurgia. Neurocirurgia, geralmente, quando eu prestei, eram pouquíssimas vagas, então normalmente na minha faculdade mesmo eram 2 vagas. Dermatologia era um pouco mais, mas era muita procura. Justamente por isso, assim, muitas mulheres identificam porque ela tem uma certa flexibilidade de horários, você não precisa necessariamente dar plantão, então tem uma qualidade de vida associada à especialidade. E também tem muitas potencialidades, então tem essa versatilidade. E aí, obviamente, isso também me atrai, né? Fazer o mais difícil, mais uma vez. Ela ama os desafios. Amo, amo os desafios. E era muito difícil passar. É, e para você ter noção, eu prestei 10 faculdades, né? É Nossa. um programa para quem não sabe, depois que você faz medicina, existe um programa de residência médica. São programas categorizados pelo MEC, em que o aluno ele aprende, mas ele também recebe uma bolsa e ele trabalha também. Então, Ok. não existem muitas, não tem muitas vagas
né, nesse tipo de programa. Existem outras formas de você se especializar através de pós-graduação, que você paga, tudo, mas a mais clássica, né, a mais completa, a mais integral, são os programas de residência médica. E dentro dos programas, eu escolhi a dermatologia, e aí eu prestei 10 faculdades. E eu passei em uma dessa vez. Passei em uma. E foi muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, assim. Eu estudava muito. E eu passei em Campinas, na PUC. E fora da casa, né, fora da faculdade que não fez PUC, fui eu e mais uma. Nossa. Não, minto. Eu e mais 3. Mais 2. Eu e mais 2. Nós 3. O resto era da casa. Nossa. E eu queria vir pra perto da minha família. Meus pais moram em Serra Negra. Ok. Eles são de Serra Negra. E eu fazia faculdade em São José do Rio Preto. É Sim. longe. E eu queria vir mais pra perto. E eu fiquei muito feliz de ter passado em Campinas. E comecei a fazer o primeiro ano. A gente faz um programa de clínica médica. Então eu ficava na emergência, na sala vermelha. E aí foi aí que eu conheci meu marido, que é de Mogi Guaçu. Minha família morava em Mogi Guaçu quando eu era criança. Mudaram daqui, eu não tenho outros parentes aqui, meus avós não são daqui. Meu pai trabalhava aqui. E aí, durante a faculdade, eles mudaram para Serra Negra. Nunca mais eu tinha voltado para Mogi Guaçu. E aí, na residência, eu encontrei meu marido. Conheci meu marido, a gente acabou se apaixonando, tudo. E ele era de Mogi Guaçu. Eu falei, não acredito. Tanto que eu lembro da cena, assim, eu entrando na salinha dos médicos lá, primeiro dia, eu super feliz, empolgada. E eu falei, oi, gente, eu sou nova residente da Dermato, tudo bem? Aí ele tava deitado, assim, aí, de onde você é? Eu falei assim, minha família mora em Serra Negra, mas eu cresci em Mogi Guaçu. Aí viraram pra ele e falaram assim, lá, Renata, lá, Daniel, ela é de Mogi Guaçu também. Ele falou, jura, né? E aí, são 3 anos de dermatologia. Eu terminei a residência, ele terminou a dele, ele fazia cardiologia. E aí, durante a residência, Rodolfo, eu percebi, assim, que eu tinha uma questão com o meu cabelo. Eu nunca gostei muito do meu cabelo. E eu sabia que ele caía, mas eu ignorava um pouco esse fato. Não me incomodava tanto, ia caindo. Até que uma moça que me ajudava em casa, ela falou, Renata, olha, eu trouxe essa mudinha de babosa, porque eu acho que você tá precisando de ajuda. Tem muito cabelo no chão. E presta um pouco atenção nisso. Aí eu falei, nossa, será? Aí fui passando o tempo, fui tirando foto, comecei a ver que eu tava com o couro cabeludo meio aparente. E começando a aparecer mais do que eu esperava, e aquela queda muito intensa. E aí eu percebi que começou a realmente me incomodar. Eu falei, tem alguma coisa estranha com o meu cabelo. Caramba. E eu já estava na residência de dermatologia. E dentro da especialidade, que nem eu te falei, tem várias possibilidades. E uma delas é tricologia. Tinha um ambulatório de tricologia. Mas, assim, eu tinha um pouco de vergonha de perguntar pra chefe, né? A gente, né, naquela situação. Uma vez eu perguntei, ela falou, eu acho que você deveria marcar uma consulta sim, né? E... e aí eu procurei, né, a profissional que fosse mais especialista em calvície, cabelo, queda de cabelo. E pelas minhas pesquisas, era uma profissional de São Paulo. E eu fui até ela. Cheguei lá, ela falei, então, meu cabelo tá caindo, tenho história familiar de calvície, meu pai, meus avós, mas foi alguma coisa recente, fui tranquila, assim. Aí ela falou pra mim, falou, olha, Renata, você tem calvície, e assim, dá pra gente tentar ver se não vai piorar muito. Mas melhorar, muito difícil. Que legal ela, né? Na época, Rodolfo, eu nem culpo, porque não tinha muitos estudos mesmo, assim. Era uma coisa muito restrita. Ok. Então as possibilidades eram poucas. Mas eu fiquei arrasada. Com certeza. Eu fiquei arrasada. E eu voltei chorando de São Paulo até Campinas.
Liguei pros meus pais, liguei pra uma amiga minha, falei, eu vou ser uma dermatologista careca, não acredito. Cara, você vai falar isso pra uma mulher ainda. E você fala, você tem calvície, né? Primeira coisa que você pensa, quem que você conhece que tem calvície? Alguém bem careca, né? Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu cheguei no meu apartamento, fechei a porta, falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, vou estudar. Uau. E fui estudar. Aí peguei todos os artigos, livro, eu montava aulas e eu dava para minhas colegas aulas sobre a tricologia, sobre cabelo, e aí que eu fui entrando nesse universo. Eu jamais achei que eu fosse ser a pessoa que ia atender cabelo, porque eu com cabelo a gente não se entendia muito, mas eu vi que existe tratamento, sim, e os tratamentos foram avançando de uma tal forma que hoje a gente consegue realmente, de fato, mudar a perspectiva e o prognóstico daquela pessoa que tá ali. E eu sei o que isso fez na minha vida, né? Você vê que tudo eu tenho essa coisa do pessoal. E dessa vez não foi diferente. Eu queria tratar como eu me tratava. E eu falo para os pacientes, às vezes senta na minha mesa e fala assim, olha, o diagnóstico é esse, eu sou ansiosa, eu quero resultado rápido. Eu vou fazer para você o que eu faria para mim, o que eu faço para mim. E aí, às vezes, eu sinto assim, não sou tão ansioso assim, pode ir devagar, vamos fazer as coisas com calma. Então, eu trago muito isso, né, da minha personalidade, de como foi pra mim, porque eu sei que pode parecer uma coisa supérflua, uma coisa sem tanta importância, não é uma coisa de vida ou morte, cabelo, realmente não é, mas é uma coisa que eu vejo que muda muito as vidas. Com certeza. E novamente a frase faz sentido pra você. Sim. Cara, Muda muito. Eu já atendi paciente, Rodolfo, que entrou em depressão e engordou 30 quilos por conta do acredito. cabelo. Eu já atendi paciente que a esposa nunca tinha visto sem boné, Nossa. que usou boné no casamento. No casamento? Já atendi mulheres que o marido nunca tinha visto sem prótese. Que, enfim, muitas histórias, sabe? Eu já tive um caso de uma paciente até muito recentemente, que ela tem uma condição que chama alopecia areata universal. Ok. É uma doença autoimune em que a pessoa perde todos os pelos do corpo, inclusive sobrancelha e cílios. Uau. E normalmente ela comete pessoas muito jovens. E com ela aconteceu muito, muito pequena, assim. Desde os, se não me engano, 10, 15 anos. E ela já estava com 30, seus 30 e tantos. Ou E seja, ela, viveu mais de 20 anos já com isso. sim, sim. E uma das dores dela, ela falou, eu até acostumei com o meu cabelo, mas não ter cílios e sobrancelha me pega, porque por mais que a gente faça micropigmentação, onde eu vou as pessoas querem saber que doença que eu tenho, se eu tenho câncer, se eu faço quimioterapia. Ok. E é uma coisa pesada de se conviver. Então, ela já estava resolvida com o cabelo dela, ela postava foto sem cabelo, não usava peruca para tudo, mas os cílios e a sobrancelha ainda incomodavam. E eu trato ela há muito tempo já. E eu fui acompanhando com ela. Ela chama a Gi, eu falo porque ela mesma posta, ela Sim. conta a história dela, fez um vídeo lindo, que deu uma baita repercussão no meu Instagram. Uau. E eu falo, Gi, tá surgindo um medicamento tal, foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, a gente vai tentar trazer para você no Brasil. E a gente tentou, por várias formas, judicializar, entramos com advogado. É uma medicação de acesso muito difícil, mesmo quando chegou ao Brasil, ela era muito cara, muito inacessível. E a gente foi acompanhando a evolução, até que essa medicação se tornou acessível. A gente conseguiu algumas formas para tratamento dela. E, Rodolfo, ela repilou 100%. Ela tem sobrancelha, ela tem cílios, ela tem cabelo, ela faz penteado, já reclamou de pelo do rosto pra mim. E a vida dela mudou. Ela tem filho, tem marido, e o marido viu a esposa com cabelo, uma coisa que ele nunca tinha visto. Cara, que louco. Então, não tem como falar que você não muda a vida. Não tem como. Não tem como. Então, é emocionante. Você vê o vídeo dela, é uma coisa emocionante. E tenho crianças, assim, tenho crianças que vão pra escolinha e tem que fazer acompanhamento com
psicólogo, psiquiatra, que sofrem bullying, que tem vergonha de não ter pelo, não ter cabelo, e que a gente consegue. Não é uma coisa que, na medicina, não é a ciência da matemática, né? Não é certeza, é a ciência das probabilidades, eu falo, então é uma possibilidade, mas você trazer esperança para um caso como esse, você trazer uma esperança para uma criança que não quer ir para a escola porque não tem cabelo, é uma coisa que hoje é um propósito na minha vida que realmente fez as coisas fazerem sentido, se encaixarem. Total. Então, a tricologia, ela possibilita isso. A gente trata calvície, trata pessoas com mais idade, que já viveram, mas a gente também trata todas as idades. Existem muitas doenças dentro da tricologia, não é só a calvície. A calvície é a mais comum, mas existe a alopecia areata, existe a alopecia frontal fibrosante, não sei se você já viu. Há algumas pessoas que perdem sobrancelha e a testa vai aumentando, vai ficando cada vez maior. E aí vai formando uma fibrose. Então isso também acaba sendo um pouco estigmatizante. Então isso incomoda. E uma infinidade de doenças dentro da tricologia, dentro do que é o universo do cabelo. A dermatologia tem mais de 3.000 doenças. E muitas dessas estão dentro da tricologia, que hoje é um estudo muito mais completo e muito mais avançado do que há 10, 15 anos atrás, quando eu conheci a tricologia. Então, a gente vai avançando a gente foi avançando a nossa carreira e vai avançando junto com a evolução da própria especialidade. Com certeza. Deixa eu fazer só um parêntese. Pode. Porque eu tô muito quieto aqui na minha, mas deixa eu te explicar o porquê disso. Eu já expliquei pra ela tá tranquila em relação a isso, mas eu vou explicar pra você. Quando o convidado, ele tá contando a história, ele tá nesse embalo, eu não gosto de interromper. Porque às vezes a pessoa perde a linha de raciocínio e depois pra voltar, talvez não consiga. Então, pra gente não perder essa linha, eu deixo a pessoa falar tranquila. Então, pra você que tá assistindo, não pense que eu tô aqui quieto porque eu não tô gostando do assunto. Não, pelo contrário. É que eu tô realmente curtindo, aprendendo. E, rapaz, a gente começou esse podcast já de uma forma que surpreendeu. Ou você vai falar pra mim que você já não começou se emocionando aí também. Porque, assim, que história já louca de começo. Mas deixa eu fazer um parênteses nisso. Eu quero falar de quem ajuda a gente a chegar até aqui. Eu vou aproveitar esse intervalinho que eu dei aqui para falar sobre isso. E são as cadeiras Amazonas. As cadeiras que a gente usa aqui no podcast, que a gente tem no estúdio, eu já uso há mais de 5 anos. Então, se você precisa de cadeira para escritório, para sua casa, e você precisa de cadeiras bonitas, resistentes, conversa com eles, entra no site, tá aqui na descrição. Fala com eles lá, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Eu já uso, como eu falei, há mais de 5 anos. Então aproveita essa dica, porque agora eu vou voltar a ficar quietinho aqui, porque eu quero escutar muito mais sobre isso. E eu sei que o tempo é curto, porque ela tem um bebezinho esperando, de 1 aninho, né? Isso mesmo. Eu te avisei que eu falava muito, né? Não, se deixar, eu pego o embalo aqui. E eu tô realmente quieto aqui justamente para não perder nada. Então, por favor, conta isso para mim novamente. Quais são as doenças, entre aspas, mais comuns nesse sentido de trabalho seu? Dentro da tricologia, a mais comum é a calvície. Ok. O nome científico da calvície é alopecia androgenética. Ok. Existem vários estágios, Rodolfo. Existe desde daquele paciente que tem só uma entradinha, às vezes uma coroa aparecendo, no caso dos homens, ou das mulheres. O padrão ele é um pouco diferente. A mulher calva, ela não fica com entrada e coroa. Ela tem, na verdade, uma rarefação a partir da risca central. Então, é como a gente fala que é um padrão em árvore de Natal. Então, a miniaturização, o afinamento capilar, ele é mais difuso. Ok. Então, a calvície masculina, número 1. Número 2, a calvície feminina, a alopecia androgenética feminina, cada vez mais comum. A alopecia areata. Não existe só a alopecia areata universal, que é essa que perde todos os pelos. Existe um tipo que chama em placas, que às vezes aparece uma plaquinha sem cabelo, uma rodelinha assim. Tem paciente que às vezes nem percebe, logo repila, e tem paciente que começa a ter várias. Então, é uma doença autoimune. Essa forma é a forma mais leve da alopecia areata. Ela é bem comum, principalmente pacientes jovens. Normalmente está ligada a algum gatilho.
Então, às vezes, um dos gatilhos pode ser o estresse emocional intenso. Então, teve uma situação na família, um falecimento, uma situação de trauma, pode ser que apareça uma plaquinha ou outra. Então, o nome disso é alopecia areata em placas. E tá sendo cada vez mais comum a alopecia frontal fibrosante também. Normalmente uma mulher mais velha. Antigamente a gente só via pós-menopausa, agora a gente já vê, já tem pacientes que às vezes com 30 anos já abrem um quadro. Uau! Mas o que pode causar isso? Então, é uma doença muito nova, é uma doença que há 30 anos ela não existia. Existem algumas teorias, mas ela também tem origem multifatorial. Então, tem a genética, tem a questão autoimune, porque ela é uma doença inflamatória, só que diferente da alopecia areata, essa é uma doença que ela é fibrosante. O que é isso? Ela leva a uma cicatriz. Então, uma vez que a pessoa perdeu aquele fio não vai repilar novamente. Daria para fazer uma correção com transplante capilar, por exemplo. Mas fazer aquele folículo nascer de novo não tem como. Então, é uma doença que é muito importante que ela seja tratada precocemente, que ela seja diagnosticada rápido e que seja feito um trabalho de prevenção para que ela não piore. E aí, né, sobre as causas. Uma das causas que vem se investigando, né, que surgiu nos últimos 30 anos comportamental que antes não existia. Uma grande polêmica é a respeito dos produtos que a gente passa no rosto, inclusive o protetor solar. Eu não falo isso para ninguém parar de usar protetor solar, não, tá? Sim, pelo amor de Deus. Mas uma das teorias é que quando você passa esse produto, protetor solar, entrando no cabelo, tem umas pessoas que podem ter uma sensibilidade diferente. Isso funciona como um gatilho também. Então, meus pacientes eu oriento evitar entrar com produtos hidratante, protetor solar, anti-aging, qualquer produto que for passar no rosto, passa até a testa, sem entrar no cabelo. Essa é uma dica muito legal. Não é ainda comprovado que realmente seja um gatilho, mas se está em estudo. E pelo sim, pelo não, a gente evita um comportamento muito simples de se adquirir no dia a dia. E aí entra também aquela questão que a medicina antiga vivia, que era o caso clínico. Então nem tudo muitas vezes está no papel, mas tem coisa que você já está vendo ali que você fala, cara, por via das dúvidas, deixa eu prevenir. Eu acho que essa é uma dessas, né? Sim. Talvez a gente tenha essa resposta daqui 30 anos. E é uma medida, uma alteração tão simples para se fazer no dia a dia, né? Por que não, né? Por que esperar 30 anos até ter essa comprovação? Justo. Pode ser que não seja de fato, mas se for, a gente já teve essa prevenção. Então, é uma orientação que eu deixo para os pacientes. E além da alopecia frontal fibrosante, existem outras que são fibrosantes também, né? Existe uma foliculite, que é foliculite decalvante, enfim. Eu posso ficar aqui falando um monte de doença que as pessoas nem imaginam, que são mais raras. Sabe qual que eu vou cutucar um pouquinho agora? Tá. Sabe qual que é um dos maiores problemas que eu vejo nessa questão da medicina? E aí eu falo que é um problema, mas você vai entender. É que é muito termo técnico. E aí, o que acontece? A gente, mortal, nós mortais, a gente não entende muito sobre isso. E você fala, cara, eu tô caindo cabelo. Aí eu vejo uma pessoa falando sobre isso, eu falo, cara, mas será que é isso que eu tenho? Toma essa vitamina aqui, ó. Não é assim? Então, assim, traduz pra gente um pouquinho de quais são essas doenças comuns. Uma delas você falou, que são esses bloquinhos de cabelo e tudo mais. Mas me ajuda a traduzir com alguns nomes populares. Rodolfo, ó, e se você falar algum termo que for alguma coisa, Você me fala. Nossa, Rodolfo, isso aqui se eu falar, o pessoal vai cair em cima de mim. Joga nas minhas costas. Sou eu que Tá tô bom. te pedindo. Traduz isso pra gente, por favor. Rodolfo, uma coisa só que eu acho que é legal a gente esclarecer, que às vezes quando eu abro caixinha de pergunta lá no meu Instagram, às vezes a pessoa fala assim, qual que é o melhor tratamento para queda de cabelo? Ok. E queda de cabelo é uma coisa que a gente classifica como um sintoma, igual uma febre, igual uma dor. Então, da onde está vindo essa dor? Então, da onde está vindo essa queda de cabelo? Queda de cabelo não é um diagnóstico, é um sintoma. Sim. E aí, a partir do sintoma queda de cabelo, a gente vai tentar entender qual é o diagnóstico e depois tentar entender qual que é a causa. Então, não é tão simples assim, me fala um melhor tratamento. Eu tô tomando uma vitamina, não tá funcionando. Então,
Como que funciona o nosso raciocínio, né? Boa. Então, você chega lá pra mim e fala assim, Rê, eu tô com queda de cabelo. Eu falo, legal. Eu vou tentar entender da onde está vindo essa queda de cabelo. Então, tentar te dar um diagnóstico. Dentro de todos os tipos de queda de cabelo, a gente tem dois grandes subgrupos. Os grupos que são não cicatriciais e os grupos que são cicatriciais. Que são esses dois fatores que você falou sobre Isso. fibrose, Então, não. primeira coisa que eu tenho que saber, que é o mais importante pra mim, se o seu cabelo morreu Ok. e não vai nascer mais, porque é o que o paciente quer saber. Eu vou melhorar? Vai valer a pena propor um tratamento pra você melhorar ou não? Ou eu vou ter que te explicar, olha, Rodolfo, o cabelo aqui morreu, mas a gente vai fazer um tratamento com outro objetivo, que é não piorar. Ok. Tá? Então é importante a gente ser sincero nesse sentido. Claro que a gente tem que ter muita empatia, muito cuidado. Não é assim que fala, né? Não cresce mais, não tem o que fazer. Mas a gente tem que alinhar muito a expectativa. Então, primeira diferenciação que a gente faz. É cicatricial ou é não cicatricial? Isso, no exame clínico, a gente consegue saber. Na grande maioria dos casos. Então, a gente tem uma lupa, que eu olho lá, chama tricoscópio. Parece um microscópio. Eu olho lá e eu consigo determinar. Ah, morreu, virou cicatriz ou não. Quando é algum caso um pouco mais complicado, a gente faz uma biópsia. Eu tiro um pedacinho de pele, mando para o patologista e o patologista me fala qual que é o diagnóstico. Tá bom, aí a gente tem um diagnóstico lá. Então, o mais comum é a calvície. Ok. O nome científico, alopecia androgenética. Então, a calvície. Esse é o termo popular mais conhecido, Sim. tá? Deixa eu pensar um outro termo popular conhecido das alopécias. Eu acho que a pessoa chega e fala assim, tá caindo o cabelo. Isso. Outra doença muito comum é a queda feminina pura e simples. Por exemplo, num pós-parto, num pós-dengue é muito comum. Pós-Covid, ou você teve um estresse emocional muito grande, teve um gatilho, começa a passar a mão, tá caindo, passar a mão, tá caindo. O nome disso é eflúvio telógeno. Então, é o que a maioria das pessoas chama de queda de cabelo. Então, pode ser uma calvície ou pode ser um eflúvio, né? Principalmente as mulheres percebem muito isso. Falam, ai, eu tô vendo no chuveiro aquele bolão de cabelo se formando, não tá normal, não era assim. E aí desespera. Então, o que será isso? Então, pode ser um eflúvio telógeno. E aí eu tenho que entender a causa desse eflúvio telógeno. Também tem um gatilho. Pode ser uma alteração de tireoide, pode ser uma diminuição de vitamina. Então, pode ser uma vitamina D baixa, pode ser uma alteração hormonal. A tireoide tem um papel importante. A fase da menopausa também, essa oscilação hormonal, o cabelo sente bastante. Então, assim, dentro desse tipo de queda de cabelo, tem várias causas. E aí o profissional, assim, eu falo para os pacientes, fica calmo, você não precisa saber o que causou. Quem tem que saber sou eu. Exato. Eu que vou atrás, eu que vou investigar, eu que vou pedir seus exames, fica calmo. Então, o profissional ele vai estar ali para pegar na tua mão e te ajudar a chegar no porquê. E se eu não resolver o porquê, eu não vou resolver a causa da queda de cabelo. Justo. Então, muito dificilmente você tomar uma vitamina vai resolver seus problemas. Sem orientação, sem exame, sem... Então, a gente estuda muito, muito tempo para tentar chegar nesse X da questão. E eu só vou resolver um problema, só vou resolver um sintoma quando eu entendo da onde ele vem. A raiz dele. Exatamente. Que legal. Então, assim, toda vez que eu vejo aquela pergunta, tal vitamina é boa para queda de cabelo? Eu falo, nossa, tem tanta coisa por trás disso, tem tanta coisa para eu chegar nessa resposta. A vitamina faz muito sentido quando ela trata a deficiência que está em você. Ok. Então, você tem deficiência de ferro, ela tem ferro, faz sentido você tomar uma vitamina, um polivitamínico que contém isso. Sim. Se você não tiver, se for uma Justo. coisa genética... Mas ficou realmente claro o que você disse e faz total sentido, porque se a pessoa tiver um problema de tireoide e ela estiver tomando uma vitamina que contém ferro, igual você citou o exemplo agora, não vai fazer nada, porque não é essa deficiência dela, não é aí que está o problema. Então realmente não faz sentido. Quando a pessoa deve falar, cara, como ela identifica que está na hora de procurar ajuda? Boa pergunta, Rodolfo. Em duas situações principais. Se você está tendo uma rarefação
Muitas vezes, principalmente na calvície genética, não se vê fio saindo. Você não percebe o fio saindo. Você percebe que aqui tá ficando mais aparente, que o cabelo tá ficando mais fino. Os homens que estão cortando mais a lateral do que em cima tá nascendo mais devagar. Então, se você vê uma rarefação, um afinamento, tá vendo couro cabeludo? Tem que procurar uma ajuda. Ok. Se você tem muita queda, tá vendo o fio saindo? A grande maioria dos eflúvios, Rodolfo, eles melhoram sozinhos. Mas se você tem pelo menos 3 meses, tá tendo queda, no mínimo, Ok. tem que procurar ajuda. Então, uma queda mais prolongada. Ou um volume muito grande de queda. Percebeu que o cabelo tá caindo e aí vai prender o rabinho de cavalo. Antes dava ali 2 voltinhas, já tava preso. Agora tá tendo que dar 3, 4. Tá prendendo, tá vendo a lateral mais aparente. Então, nessas duas situações principais, ou é uma queda prolongada de volume, ou uma redução, tanto uma rarefação com a couro cabeludo à vista, amostra, ou é uma diminuição de volume global dos fios. Então, são dois momentos que são sinais de alerta aí para procurar um médico para te ajudar. Ou seja, então, para isso é importante a pessoa se conhecer, se olhar no espelho, prestar atenção em si, né? Sim. Eu falo que quando eu comecei, Rodolfo, lá atrás, as mulheres levavam muitos homens, os maridos. Isso tem mudado. Sério? Os homens têm procurado muito mais por livre e espontânea vontade. Então eu percebo que os homens estão se incomodando mais com a calvície, estão se incomodando mais com a perda de cabelo, e eles estão sabendo que existem formas de se tratar, de se cuidar. Então, antigamente o transplante capilar, por exemplo, ele era um tratamento ou inacessível ou não dava resultados tão naturais como a gente consegue hoje. Então, os homens hoje, eles não querem mais ficar carecas. Concordo. Não querem. Então, eu percebo que esse cuidado está sendo cada vez mais intensificado por parte dos homens também. E se a queda de cabelo, calvície, não é uma coisa que incomoda, tudo bem. Tem pessoas que vivem muito bem sem cabelo, que são felizes assim, que gostam, que ficam bem assim. Mas se é uma coisa que te incomoda, que te faria mudar o seu comportamento, o seu trato social, o seu convívio, eu acho que vale a pena sim, porque a gente tem muitos recursos hoje para tratar isso. Até porque eu acredito e penso que assim, na cabeça do homem, se for algo como opção, vou raspar a minha cabeça, ok. Agora o problema é quando você fala assim, não vai nascer mais. Quer dizer, não só no homem, né? Até na mulher, que também tem muitas mulheres hoje em dia que fazem isso por opção de raspar a cabeça e tudo mais. Mas quando você fala que isso é uma sentença, não vai nascer mais, aí ficou difícil, né? Às vezes amigo nosso, que é careca, né, que sabe que a gente trabalha com isso, fala, eu não tô nem aí, eu não me incomodo. E tudo bem, eu acho super legal. Mas muitos homens e muitas pessoas pensam assim, falam assim, uma hora eu quero estar com cabelo, uma hora eu quero estar sem, uma hora eu quero estar com maior, menor, e agora eu tô vendo que eu não tô tendo muita escolha. Estou tendo que raspar, estou tendo que usar o penteado de tal maneira, não estou conseguindo mais, por exemplo, usar um topete, assim, esse é o sonho de consumo de 9 entre 10 homens, viu? Não tô conseguindo mais usar meu topete, tô tendo que usar ele meio puxando um lado pro outro, então começa a limitar mesmo, né? Limitar. E tudo que tira a nossa liberdade é incômodo. É incômodo. E é como se, eu falo que é como se você usasse uma camiseta que você não consegue tirar. Que você não gosta. Que incomoda, que aperta e você não consegue tirar. Então, o cabelo é um pouco isso. É a forma como você se apresenta ao mundo. E é interessante que você tenha a possibilidade de usar da forma como você se sente melhor. Exato. Você citou o exemplo da Gi, né? Isso. Pra não falar errado. Então você citou o exemplo dela. Mas com certeza você tem vários. Tem mais algum que te marcou muito? De todos os casos, teve. E claro, pode ser também em outras áreas, né? Como você trabalha com outras áreas também. Sim. Eu faço também cosmiatria, que é a área da medicina estética, né? Da estética dentro da dermatologia. E teve uma paciente que ela queria melhorar, mas ela não sabia como. E ela queria melhorar
a princípio ela falou pra mim, vai ter a formatura de meio médico da minha filha. E eu falei, legal, eu quero estar bem nessa formatura. E aí ela começou a me contar a história dela. Que naquele dia, há 2 anos atrás, ela tinha perdido o filho dela. E nesses 2 anos ela tinha se deixado de lado completamente. E o marido também começou a se incomodar de vê-la assim, porque ela não era assim, ela era muito vaidosa, uma mulher muito linda, mas que realmente não estava se cuidando mais. E o marido começou a colocar apelidos nela. Chama ela de bulldoguinho, porque começou a ter aquela queda do rosto. E ela estava se sentindo muito mal. E ela falou, eu marquei esse horário hoje porque eu não queria estar na minha casa no aniversário da morte do meu filho. E era um dia muito emblemático para ela. E é uma responsabilidade, Rodolfo, se eu ouvir isso, porque ela tinha um compromisso que ela resolveu que dali para frente ela ia mudar a vida dela, ela ia renascer ali. E ela falou, te dou carta branca para você fazer o que você quiser. Eu só quero estar bem, me sentir eu de novo. Quero que meu marido me olhe com admiração de novo. Quero que minha filha se orgulhe de ver a mãe lá, bem, feliz. Não quero que ela veja aquele rosto cansado, triste e abatido. E foi um antes e depois, assim, que eu fiquei muito orgulhosa, Rodolfo. Muito. Que ela olhou assim no espelho, ela chorou. E a gente chorou junto. Porque eu até um antes e depois que ela me autorizou a postar no meu Instagram. E me marcou muito, porque não é só estética, não é só aparência, não é só autoestima, né? Como se a autoestima fosse pouco. É realmente um sopro É um fôlego. É como se a gente desse uma mão ali pra pessoa sair de onde ela tá. Eu sei disso. Eu vou te cortar, desculpa até. Porque assim, eu trabalhei mais de 8 anos focado muito na parte de ensaios femininos. Só que nesses ensaios, diferente de retratos normal e tudo mais, os casos que eu atendia eram justamente casos extremos. Depressão, crise de ansiedade, muitas mulheres que já foram abusadas. Então eu começava e eu trabalhei muito tempo com isso. Só que não foi algo que eu pedi pra Deus. Foi algo que a pessoa começava a conversar comigo. Por eu ter essa facilidade de conversar, a pessoa se sentia segura. Ela se abria. E os meus ensaios, eles duram de 5 a 8 horas. Justamente porque, cara, eu quero que você se sinta tranquila, confortável. Eu não quero que você chegue com pressa pra ir embora. Então é no seu tempo. Eu tô aqui pra te servir, é no seu tempo. Só que nesse tempo todo a pessoa se sentia segura e se abria. Que lindo isso. Só que nesse caso, muitas vezes a pessoa vomitava. Porque eram coisas que muitas vezes ninguém sabia. Que é o que acontece com você também. E eu quero fazer esse parênteses agora porque faz muito sentido. Porque muitas mulheres não contam isso também. E até fingem que tá tudo ok. Mas se você é homem, presta atenção nisso. Não fica com essa brincadeirinha de colocar apelidos de mulher. Por mais que você finja que tá tudo bem, que ela finja que tá tudo bem, cara, não é legal. Várias dessas mulheres que eu atendi agora, você falando isso de novo, no fundo pega. Sabe essa brincadeira? Ai, vem aqui, minha gordinha. Cara, não é legal. Ah, Rodolfo, mas eu tenho liberdade, é que você não sabe a liberdade que eu tenho com a minha esposa. Tudo bem, mas você faz isso na frente dos outros, você faz isso em rodinhas de amigos e tudo mais. Você fala, cara, você tá denegrindo a pessoa que tá junto com você, que era pra ser sua parceira, e que pior, era pra você honrar. E em vez de honrar e colocar pra cima, você tá colocando pra baixo. Então, por favor, toma atitude de honrar, de cuidar, de zelar por ela. Não faz isso não. Então, muito boa, muito bem colocado. E um apelido assim que parece também muito carinhoso e que as pacientes também vêm com essa queixa é o marido chamar de minha velhinha. Minha velhinha. Nós estamos 2 velhinhos. E, gente, nenhuma mulher gosta de se sentir velha. Nenhuma mulher gosta de ter o olhar do seu parceiro pra ela como uma velhinha, uma velhinha. Por mais fofo e carinhoso que possa parecer. Na nossa sociedade, a idade para a mulher pesa diferente do que a idade para o homem. E eu trabalho com mulheres e homens todos os dias.
hoje muito mais os homens procuram, né, dessa parte estética também, mas para a mulher a principal queixa é eu quero envelhecer bem, eu não quero aparentar minha idade, eu quero estar por mais que não queira parecer mais jovem do que se é, mas ela quer parecer cuidada. E uma mulher cuidada nunca vai ser uma mulher titulada como velhinha, veinha, né? Então é um cuidado, eu acho que é um carinho, principalmente de quem a gente ama, de quem ama a gente. Que nem você falou, às vezes o homem não faz por mal, porque pra ele não se ofende de ser chamado de velhinho. Eu vejo meu pai e minha mãe, meu pai tem muito isso com a minha mãe. Ele, aquele homem mais antigão, não se cuida, tamo ficando velho, tô ficando velho. E às vezes minha mãe tá lá num canto e fala assim, nossa, seu pai tá falando que eu tô velha, filha. O que dá pra gente fazer? E às vezes na Sabe? cabeça dele não foi com maldade Não, nenhuma. Foi só no sentido de brincadeira e tudo mais. E eu entendo. O detalhe é como que a pessoa percebe e recebe essa informação, né? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. E agora eu vou querer realmente tocar um pouquinho mais a fundo nesse sentido. Como que você lida com uma pessoa que chega te dando carta branca realmente, como você disse, em relação ao cuidado que você tem que ter também, até mesmo com os excessos que estão sendo cometidos hoje em dia? Como que é isso pra você? ótima pergunta, Rodolfo. Você faz bem isso, viu? Devia Obrigado. trabalhar com isso. Uma pergunta muito inteligente, porque na nossa visão, né? Eu lembro quando eu comecei na dermatologia, eu trabalhava eu fui fellow, acompanhei no consultório um tempo de uma dermatologista mais experiente. E eu via os pacientes sentando na cadeira dela e falando, o que você vai fazer hoje? E o paciente falava, não sei, o que a doutora quiser. E eu achava aquilo uma coisa, como assim, gente? Ele veio aqui, não sabe quanto que vai gastar, quanto que vai investir, tá confiando tanto, assim. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, e depois de uns anos de estrada, essa confiança a gente constrói. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma grande vitrine, que são as redes sociais. Então, os pacientes que me vêm lá, que me procuram, são os pacientes que se identificam comigo. E dos meus pilares é a elegância e o outro é a naturalidade. Então, meu paciente sabe que eu não vou fazer nada pensando em ganho próprio unicamente ou em extrair o máximo que eu conseguir dele. Ele sabe que eu vou fazer o melhor por ele. E isso esbarra e entra muito ao encontro do meu gosto, de como eu entendo o senso estético. Tem outros profissionais que são exagerados, que gostam daquela boca super grande, que gostam daquela maçã mega marcada. E aí, ele acaba atraindo os pacientes que procuram isso. Exato. Eu já tive, Rodolfo, um caso de uma paciente que sentou e falou que queria uma boca exagerada que não parecesse natural. Falou explicitamente. Uau. E eu falei, eu não faço. Não é do meu estilo de trabalho. E a gente precisa ter muita segurança para fazer isso. Com certeza. Para não ceder à vontade da pessoa. E mais do que isso, não só segurança, mas também entender que, cara, meu trabalho não é só o dinheiro. Porque muitas vezes o profissional pode falar assim, não, mas eu vou perder um trabalho desse. Não, eu faço o que ele quiser, ele tá me pagando. Sim, sim. Eu tenho pacientes que, por exemplo, vieram de outros profissionais traumatizadas, assim. Não quero fazer isso, não quero fazer boca, não quero fazer, não vou fazer nunca mais. E aí eu vejo que a pessoa precisa e depois de muita construção, ali, depois de muita confiança, a gente consegue e a pessoa vê que dá para fazer de uma forma diferente, dá para fazer de uma forma natural, dá para fazer de uma forma que encaixe naquele rosto. Então, eu acho que a confiança e é uma construção, um relacionamento que a gente cria com o paciente. Até porque dá medo, realmente. Eu vou falar de exemplos pessoais. Eu conheço pessoas, principalmente por ter trabalhado muito tempo com mulheres direto, eu conheço pessoas que o rosto é totalmente diferente hoje. E assim, meninas, mulheres, que você fala, cara, isso aí Deus já tinha feito perfeito, não precisava ter mexido em nada. E aí hoje você olha e você fala, cara, nem parece mais a mesma pessoa. A pessoa se estragou no sentido, vou falar até literal mesmo, vai, porque assim, conseguiu piorar o que já tava legal. E às vezes meninas novas, né, parecem Exato. muito mais velhas porque exageraram ali, querem buscar uma perfeição. E você deve perceber muito isso, Rodolfo. Tem algumas mulheres, alguns procedimentos
que você olha a foto, você olha no Instagram, você olha o antes e depois, você acha bonito. Aí você vai encontrar pessoalmente a pessoa, no movimento, no falar, no se posicionar, você vê que... Então, a imagem engana muito. A Tem um foto detalhe engana muito. que eu falo que, assim, a maioria das pessoas que passaram desse ponto de limite já não aceitável, porque é aceitável também de cada um. Uhum. É quando a pessoa já não consegue mais sair sem maquiagem. Porque com a maquiagem ela tá montada, ela tá incrível. Mas na hora que ela tira a maquiagem, você fala, caramba, cadê ela? E fica tudo muito grosseiro. Uhum. Esse que é o receio que você fala, nossa. Por exemplo, tem várias artistas que estão assim hoje em dia, que você olha o rosto delas no dia a dia, você fala, cara, agora eu entendo porque a pessoa não quer tirar uma foto, só existe ela montada. É. E as pessoas estão trazendo isso pro dia a dia. Tem um transtorno dentro da psiquiatria que a gente precisa conhecer, mesmo sendo dermatologista, precisa saber identificar, que é o transtorno dismórfico corporal. A pessoa olha a imagem dela e ela não enxerga a realidade, ela enxerga totalmente distorcida. E eu tenho pelo menos 2 pacientes com esse transtorno diagnosticados, que sabem que tem, e que eles vão em mim justamente por confiarem que eu não vou me aproveitar e fazer procedimentos desnecessários. Então, são pacientes que se tratam, que eles querem estar bem, que eles não estão satisfeitos com a imagem deles, mas por uma questão psiquiátrica. E aí, se porventura eles encontram um profissional mal intencionado, sim, Já era. exatamente. E acontece. Claro, muito. Agora surgiu outra pergunta em cima disso, que assim, uma pessoa que tem esse transtorno de imagem, ela é uma pessoa que ela acha que ela sabe e ela tá bem resolvida. Uhum. Como é pra você chegar pra essa pessoa e falar assim, olha, você já pensou em procurar um psiquiatra? Como que é isso? Porque deve ser uma barreira enorme também. É difícil, Rodolfo. Mas eu fiz um juramento de não fazer o mal Sim. e de sempre ajudar quando eu puder. Então eu me sinto obrigada, pensando no bem-estar daquela pessoa, de com todo o jeitinho do mundo, todo o carinho, todo o amor que eu tenho, como se fosse a minha mãe, se fosse alguém da minha família, tentar encaminhar para melhor solução daquilo. Então, às vezes aquela pessoa ela não está só insatisfeita com esse ponto, ela está insatisfeita com vários pontos da vida dela. Então, eu falo, olha, não vou ser eu que vou trazer o que você quer. Eu tive um paciente adolescente, ali por volta dos seus 16, 17 anos. E ele foi lá e falou, eu me sinto feio. E eu falei, mas o que te incomoda, né? O que tá te incomodando? Geralmente eu pergunto isso, o que eu posso te ajudar? É a pergunta minha de abertura da consulta. Você veio aqui, o que eu posso fazer por você? E ele falou, eu me sinto feio. Eu falei, mas o que você se sente feio? Tudo. Eu falei, não é possível, tudo. Meu corpo, meu cabelo, meu rosto, no seu... Então, a insatisfação dele não era só com o externo, não era só com a aparência. Ele estava insatisfeito com ele. E ele tá na fase da adolescência, né, Rodolfo? Na fase de construção de imagem, eu vivendo num universo com muitas comparações. Então, eu falo, olha, a gente consegue melhorar você. Vou te mostrar onde eu consigo melhorar, onde eu consigo te ajudar. Mas vão ter pontos que eu não vou conseguir mais, que eu vou ficar até esse ponto. Daqui pra frente, eu preciso que você me ajude. Eu falo normalmente assim, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você se fortaleça, tenha autoconfiança, que você trabalhe em você, porque isso também é beleza. Isso também vai te trazer atratividade. Não vai ser só o seu queixo projetado, sua mandíbula marcada, o nariz no lugar. Isso é a cereja do bolo. Mas ele ficava muito chateado de não ter atração do sexo oposto, de não ser paquerado, das meninas não quererem namorá-lo. Eu falei assim, mas se você tiver um papo interessante, se você tiver uma conversa legal, se você enxergar a pessoa que tá ali, se você for atencioso, você entendeu o que a mulher quer. Só que muitas vezes a pessoa que escuta isso parece que é um papo poético. E não é. Ele não entende, não acredita que não, eu ser confiante e estar bem comigo vai me trazer isso que eu desejo.
Ele acha que não, ela tá falando isso só pra me agradar e tudo mais. E a realidade é que não, isso é fato sim. É. Você se sente inseguro, você se sente com dúvidas a respeito de você, talvez porque você realmente não tenha muito o que falar. Você não tenha trabalhado muito em você. Concordo. Nesse ponto, eu posso afirmar que muitas vezes a falta de recurso é uma dádiva? Porque se a pessoa não tem recurso, ela não tem como procurar e não tem como pecar por excesso. E nesse ponto, podemos dizer que sim. E ela tem que buscar outras formas de ser interessante. Exato. Porque assim, aí, claro que assim, de forma alguma eu tô falando que não é necessário. E claro que é necessário sim. Mas hoje em dia, cada dia que passa, cada vez mais jovens estão querendo modificar o corpo. Seja com prótese de silicone, seja rosto. E você fala, cara, a pessoa nem se desenvolveu ainda e ela já tá se modificando. Então, assim, a pessoa nem sabe quem ela é. Já começa daí. Ela nem sabe quem ela é, ela nem sabe como vai ser e ela já não aceita o que ela vai ser. É. E a gente vive uma era da aparência, da exposição, da imagem, da foto. E as pessoas se iludem muito. Porque a gente sabe como as fotos e a imagem ela pode ser modificada. Claro. Inclusive de colegas, às vezes, que colocam antes e depois ali, é uma foto. Então aquilo dá para acreditar 100%. Então, o adolescente, ele não muitas vezes ele não adquiriu ainda o aparato intelectual para julgar aquilo, para não se iludir por aquilo. E hoje o que a gente vê de muitas pessoas procurarem esses profissionais que têm promessas milagrosas e tecnicamente não entendem nada. Recentemente eu vi um caso de uma profissional que não é dermatologista, é uma outra profissional que estava explicando sobre cicatrizes no rosto de uma mulher super famosa, uma influenciadora com muitos seguidores, e ela tinha feito um peeling, tinha deixado várias cicatrizes, e essa profissional explicando sobre cicatriz, e assim, o básico de cicatriz, ela faltou da aula, não leu a primeira linha do livro de cicatriz, e explicando como se fosse uma super profissional, e tratando aquilo de uma forma muito banalizada. Então, isso é uma cicatriz, mas tem procedimentos estéticos que podem levar à morte. Então, você é seduzido por aquela imagem que pode ser totalmente modificada, aquele profissional que tem uma promessa milagrosa, que ele inventou um método só dele, e isso não existe. E as pessoas, cada vez mais inseguras, cada vez menos instruídas, acabam sendo seduzidas por esse tipo de promessa. Eu vou te fazer uma pergunta agora, não no sentido de criar um terrorismo, mas no sentido de realmente fazer as pessoas pensarem, olha, cuidado com quem você procura. Quais são os tipos de procedimentos ou os procedimentos que podem levar à morte nesse sentido? Parece que não, mas o peeling é um dos que pode levar à morte. Sério? Sim. Se você usa um ácido, um produto, e a pessoa tem alguma reação, se ela tem uma reação anafilática, tem uma alergia e não conhece, se você tem um profissional que não tem um básico de conhecimento de saúde para poder fazer um primeiro atendimento, você está se expondo a um risco de morte. Eu já tive, por exemplo, um paciente que foi fazer um botox e teve uma reação ali, ou por estar muito nervoso, ansioso, teve uma síncope, um desmaio, e aí a gente tem que saber atender esse paciente, tem que saber socorrer esse paciente. Meu Deus, então, tem algo que teoricamente é simples. Simples. Preenchimento, mesma coisa. Então, assim, não é só você enfiar uma agulha ali. Se o paciente tiver uma reação anafilática, se ele tiver uma convulsão, se ele tiver um desmaio, se ele tiver uma parada cardíaca por uma arritmia, porque ficou muito nervoso, isso deflagrou uma alteração cardíaca, você tá querendo estar na mão de quem ali para te fazer o atendimento? Então, tem um vídeo, recentemente, daquele peeling de fenol que a pessoa faleceu. A profissional não era médica, claramente não era médica, mas ela achou que o paciente tinha feito uma parada cardíaca. A forma dela tentar identificar isso era colocando o ouvido no peito do paciente. Não existe uma forma mais leiga do que fazer isso. Então,
meu Deus, ele estava na mão de uma pessoa que não tinha a menor condição de socorrer. Então, às vezes não é conhecimento anatômico que é o mais importante. Ah, é só colocar uma agulhinha e aplicar ali 2 unidades. É você estar ali na mão de um profissional que vai saber te dar todo o suporte da melhor forma possível. E eu fico assustada, assim, com a ousadia. Eu fico impressionada com a ousadia. Eu tinha um professor que falava isso. A ignorância gera atrevimento. E é verdade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda, mais medo a gente tem. Mais a gente se certifica de estar com tudo seguro ao nosso redor para poder, sim, dar o melhor para o nosso paciente. Exato, porque assim, com esse boom em rede social de tudo isso, parece que é algo muito comum, Muito muito simples. simples. E assim, você falando isso agora, eu não imaginava. Porque realmente a gente vê isso toda hora em rede social, aí peeling de não sei o que, peeling de não sei o que. E cara, isso é algo comum, que a pessoa vai lá, faz no rosto e tudo mais, e vai pra casa e tá tudo ok. Então a gente fica assustado. Nós, profissionais dermatologistas, a gente fica assustado com o nível de banalização que gerou. Como as pessoas perderam medo. E quando eu recebo um paciente que fala pra mim, ai, doutor, eu tô com medo, eu falo, ai, que bom. Porque se você tem medo é porque você tem um mínimo de discernimento, de entender que esse procedimento, ele demanda muitos cuidados. Nenhum procedimento está isento de risco, Rodolfo, inclusive nas mãos de médico, tá? Claro. Todo médico que é um profissional que tenha uma estrada, vai te contar que teve complicação na vida dele. As pessoas não mostram, mas todo mundo tem as suas complicações. Isso é inerente ao procedimento. Isso acontece com uma porcentagem, é um estudo. Só não faz, a gente falava na residência, só não tem complicação quem não faz. Ok. Só que se você tiver uma complicação, você vai estar querendo tá na mão de quem? Né? Na mão de quem? Então pode ser uma complicação simples, desde uma cicatriz, né? Que simples entre aspas, mas Sim, sim. que é uma coisa que vai incomodar, que não vai sumir mais, que pode até melhorar, mas que não representa risco de vida. Mas você pode estar correndo risco de vida, por exemplo. Justo. Outra pergunta. Claro que aqui a ideia realmente é mostrar que isso tudo é importante, ser procurado um bom profissional. Mas como identificar um mau profissional? Porque para eu saber quem que é bom, eu tenho que saber o que é ruim. Tá. Para fazer procedimentos invasivos e para cuidar da sua saúde, seja da pele, seja uma alteração cirúrgica, plástica, o básico é que você procure um médico. Então, o médico tem que ter um CRM. E ali qualquer pessoa pode consultar o CRM daquele médico. Além disso, quando o médico se diz especialista, ele tem que ter um título de especialista. Ok. Então, isso também é fácil e simples de se consultar no site do CREMESP, por exemplo. Hoje eu vejo que muitos profissionais colocam ali no doutor para gerar uma confusão, né? Aí você não sabe se é biomédico, se é enfermeiro, se é dentista. Então, hoje eu me mandaram, né, no nosso grupo lá de dermatologistas, doutora fulana prescrevendo medicação, fazendo procedimento invasivo, e aí era uma enfermeira. Nossa. Isso está cada vez mais comum. Eu já vi casos de enfermeira fazendo cirurgia de nariz, transplante capilar, não desmerecendo os enfermeiros, que são profissionais maravilhosos, que a gente precisa muito e a gente tem que respeitar, mas eu tenho amigos também dentistas que são muito competentes, mas esses profissionais que agem de má fé, eles acabam denegrindo um pouco a imagem de outros profissionais que são muito competentes. Novamente, só pontuando. Não é questão de denegrir os bons profissionais. É só realmente de pontuar os que estão fazendo de má fé. Então, um bom profissional, ele é muito claro. Ele coloca a especialidade dele, ele coloca o conselho dele ali, o CRM dele, e ele fala exatamente o que ele faz. Né? Quem tenta deixar um pouco subentendido, não é claro, e tem muito apelo de marketing também, é de se desconfiar. Justo. Doutora Renata. Partindo agora para nossa reta final. Por quê? Eu gostaria de ficar conversando a tarde toda, porque tá num ritmo muito legal. Só que eu firmei um compromisso, que eu não posso sacanear com você. Porque tem alguém dependendo de você. Sim. Mas com certeza eu já quero que você volte, porque eu tenho, cara,
muita coisa a gente não falou aqui ainda. Mas partindo para nossa reta final, existe algo que você não tocou no assunto, que não deu tempo, mas que para você seria importante trazer e que você gostaria dessa oportunidade? Que não deu tempo da gente falar. Eu acho que esse esclarecimento da população eu acho importante. A gente evita criticar outros profissionais na nossa rede, porque a gente não precisa disso, na verdade. Graças a Deus, a gente não tem que tirar pacientes de outros profissionais para nossa, né? A gente não precisa disso, mas é um alerta para a população. Que nem você falou, muita gente às vezes não sabe que está correndo risco. Então, achei isso muito importante e muito válido a gente pontuar. Realmente. Acho que a gente abordou os temas principais. Adorei. Até aqui, né? Sim. Até aqui, porque, gente, essa conversa tá rendendo demais, demais, demais. Mas, como eu disse, alguém depende dela lá, precisa dela e não tem como transferir isso. Mas, ó, de verdade, já quero estender esse convite para logo, logo você estar aqui de volta. Se de alguma forma essa mesa for útil para você em outras oportunidades, em outros temas, alguma outra coisa que seja importante para você, tá aberta. Muito tá obrigada. Então, conta com a gente para o que precisar nesse sentido. Eu quero falar para você de novo sobre quem ajuda a gente estar aqui, né? Então, são as cadeiras Amazonas. Tô só frisando isso realmente para você não deixar essa oportunidade, porque muita gente compra na internet, compra em sites e tudo mais, e às vezes perde essa oportunidade de conhecer algo bom aqui da nossa região, mas eles entregam também em todo o país, mas é da nossa região aqui também. Então, se você precisa, vai lá e procura eles. Outro detalhe que eu quero falar com vocês agora é sobre o método Engenharia da Autoridade. Eu quero frisar isso também mais uma vez para vocês, porque muita gente ainda não conhece, não entende, não sabe o que é e como funciona. Todas as pessoas que elas buscam posicionamento através do digital, através da internet, redes sociais, é muito importante, é muito legal esse método, porque ele acontece em 3 dias. E como que isso funciona? No primeiro dia a gente vai traçar toda a parte estratégica. No segundo dia, gravações, então período da manhã e à tarde, sempre focado em estratégia. Tudo aquilo que a gente traçou no primeiro dia, no segundo dia a gente vai usar como base para essa criação de conteúdos. Na parte da manhã do segundo dia, geração de cortes estratégicos, justamente para quebra de objeções na sua rede social. E na parte da tarde, vídeos de posicionamento. Então aquele vídeo que você vai deixar fixado no seu perfil para todo mundo chegar e te conhecer com impacto, é esse vídeo. E no terceiro dia, a sessão fotográfica arquetípica. Aquela sessão que pega realmente a sua personalidade e embala toda essa estratégia que foi traçada, foi carregada, para realmente comunicar com clareza quem você é, o que você faz e como você toca o mundo. Então, o método é tanto para pessoas que estão chegando agora para o digital e já querem chegar passando uma mensagem clara e também mostrar autoridade, mas também para profissionais que já fazem isso, mas que ou muitas vezes não tem tempo. E essa questão do tempo é muito louco, porque em 3 dias você vai produzir conteúdo para mais de 2, 3 meses, só para você estar ali postar com facilidade, mas ainda assim mantendo a sua narrativa e estratégia. Então, se você ainda não conhece, manda uma mensagem pra gente depois, e eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal. E mais uma vez, doutora Renata, eu quero te agradecer. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi muito boa conversa, fiquei surpresa, viu, com sua estrutura, parabéns, a sala aqui tá linda, qualquer dia eu volto para falar de maternidade também, né? Por favor, por favor. Fiquei muito feliz, muito grata pelo convite, parabéns. Muito obrigado, mas você não falou como que as pessoas te acham, como que elas te encontram. Na rede social, no Instagram, é @doutora Renata Vasconcelos com 2 L's. Então, perfeito. Por favor, todo mundo já aproveita, já segue a doutora Renata, já segue o nosso perfil também, e eu não pedi isso até agora, então você já sabe o que você tem que fazer para nos ajudar. Então, por favor, só curte, comenta, compartilha qual que foi o ponto que você achou mais interessante, que talvez você não sabia, não soubesse realmente. Deixa aqui nos comentários, manda esse vídeo para outras pessoas também. Já faz isso, ajuda a gente. Eu te espero nos próximos episódios. Até mais!